Olha só, a gente vai para o levantamento. O que é o levantamento? São as perguntas importantes. Porque, poxa, nem sempre você vai saber, né? Você é analista de dados, você não é obrigado a saber do negócio. Conforme passa o tempo, você vai adquirindo experiência, igual eu. Eu tenho experiência nesse tipo de análise e em algumas outras específicas. Sei fazer qualquer tipo de análise, mas tem algumas que eu já fiz mais vezes, então, pô, você já vai pegando algumas nuances ali. Por isso que eu falo, é o aprendizado de sempre, a gente sempre buscar ir para a fronteira do conhecimento. Então aí você tem as perguntas importantes que você tem que fazer sobre essa análise. Lembra o cenário? A gente quer desenvolver um aplicativo fitness. E aí a gente quer estimar essa proporção de usuários, ou seja, a gente quer fazer uma pesquisa, a gente quer fazer uma research, que eles falam. Também é isso, tá? Research. Eu sou especializado em research. Eu já vi analista de dados. Eu já vi mesmo, cara. Analista de dados, especialista em research, em fazer pesquisa. Pô, isso aqui não é especialidade, isso aqui deveria ser o papel do analista. E, enfim, mas research, então vou fazer pesquisas. Aliás, é por isso que o cara lá no Facebook, eu já contei isso, ele queria ser chamado de cientista de dados e não de analista, porque ele fazia pesquisas. Mas é balela, cara, isso aqui é análise de dados. Mas é o que eu falei, não gosta do termo análise de dados, quer usar ciência de dados, quer usar estatística, fica à vontade. O cientista de dados tem que fazer isso. O analista de dados também. O estatístico também. Então, cara, chame do que quiser. Perguntas importantes, então, que a gente precisa fazer para a gente entender melhor como que vai funcionar essa pesquisa que a gente precisa fazer. E aí, as perguntas importantes são: quanto tempo? Sério, essas perguntas, de verdade, galera, isso aqui vale ouro. Por favor, cara, dê valor nisso, presta muita atenção nisso, porque isso aqui vale ouro mesmo, de verdade. Isso aqui facilita, destrinchadinho assim, cara, é muito bom isso aqui, de verdade. Eu tô muito feliz e orgulhoso que vocês estão aqui assistindo a aula que eu preparei, que realmente, cara, é muito importante isso aqui. Quanto tempo? Pô, Felipe, quanto tempo o quê? O que eu tenho que perguntar? Cara, lembra que a gente vai fazer uma pesquisa usando as redes sociais? E a gente precisa ter um prazo nessa pesquisa. Em quanto tempo eu vou fazer essa pesquisa? Por quê? Porque eu vou rodar essa pesquisa nas redes sociais. Eu preciso saber em quanto tempo eu preciso te dar a resposta. Qual a resposta? Qual a proporção de usuários de redes sociais interessados em um aplicativo de fitness? Como que eu vou saber se eles estão interessados? Fazendo uma pesquisa. Então eu vou ter que fazer uma pesquisa, eles vão responder. Para quando? Daqui quanto tempo você precisa dessa análise pronta? Por que isso é importante? Para começar. Vamos supor que o orçamento, que é essa segunda bolinha aqui, que é o budget, vamos supor que o orçamento para essa pesquisa, pô, cara, você pode gastar 5 mil reais por mês. A gente tem 5 mil na empresa, ou no setor, ou para esse fim específico, para gastar por mês em pesquisa. E aí vamos supor que a gente precise gastar, a gente vai calcular, a gente vai aprender como é que faz isso, a gente vai calcular ali mais ou menos o preço de cada resposta. Por quê? Porque você vai fazer um tráfego pago, vai entregar essas pesquisas para os usuários e eles vão responder. E aí você tem um preço. Pô, paguei 10 mil reais para obter 500 respostas. Tem esse preço. E aí, em quanto tempo? Por que quanto tempo? Porque aí vem o ponto-chave. Quanto menos tempo, estatisticamente melhor. Porém, pode ser mais caro. Então vamos lá, Felipe, você tem um ano para fazer esse experimento. Você tem um ano aí para levantar os dados e fazer. Faz com calma, tá tranquilo. É mais barato, eu vou ter mais tempo para otimizar as campanhas, eu vou ter mais tempo para otimizar a própria pesquisa, eu vou ver o que funcionou na pesquisa, o que não funcionou, se as respostas estão boas ou não, se eu tenho como melhorar o linguajar para fazer com que as pessoas respondam mais minha pesquisa. Olha só, uma série de coisas. E eu vou poder distribuir esse orçamento que eu tô colocando em tráfego no Facebook, no Instagram, no YouTube, eu posso distribuir isso por mais tempo, então sai mais barato, pode sair mais barato, eu posso ir ajustando esse orçamento, eu posso ir ajustando a campanha para uma campanha melhor ou pior. Então, eu coloquei aqui que quanto menos tempo, estatisticamente melhor. Por quê? Porque lembra que eu falei no começo da aula que nada em estatística, nada em análise de dados, nada em ciência de dados é estático. E essa análise você consegue fazer ela 3 vezes por ano e pode ser que dê resultado diferente. E é importante refazer essas análises sempre para você entender como é que tá o mercado da sua empresa. Então não adianta você falar, pô, Felipe, minha empresa não tá lançando nada, nenhum produto, nenhum serviço. Não faz sentido essa análise. Cara, pelo amor de Deus, óbvio que faz. Óbvio que faz. Você tá entendendo melhor do seu mercado, tá vendo se algo mudou. Ah, minha empresa tem desde 2012. Cara, então em 2024. Bicho, muita coisa mudou, eu garanto. Muita coisa. Então é importante sempre fazer. Por isso, quanto menos tempo, estatisticamente melhor. Porque, por exemplo, imagina só que eu vou levar um ano para fazer essa pesquisa. Aí eu chego aqui, por exemplo, pro Tailão, pro João de Deus ou pra minha esposa e falo, olha, você estaria interessado num aplicativo assim, assim, assado? Isso em janeiro de 2024. Aí você vai responder que sim, sei lá. E aí eu concluo essa pesquisa, ou seja, aí eu vou perguntar para outras pessoas, mas aí eu concluo essa pesquisa em dezembro de 2024. Cara, existe uma grande chance da resposta que o Tailã, que o João de Deus, que a Bárbara deram no começo já tenha mudado. Às vezes você estava interessado em janeiro, mas aí vem um outro aplicativo, ou você se machucou, você sofreu um acidente, ou você foi viajar, ou você mudou de país. Então, quanto menor o tempo estatístico, melhor. Por quê? Porque o dado tende a mudar menos. Então, olha só que interessante. Olha só o que a gente tem que perguntar. A gente vai perguntar isso para quem? Para o interessado na pesquisa. Seja cliente, seja gestor, seja nosso chefe. Em quanto tempo você quer isso pronto? E aí você vai fazer um jogo entre custo e benefício. Literalmente, custo e benefício. Então, quanto menos tempo, melhor, mas pode ser mais caro. Mas não precisa ser tão pouco tempo. Você pode ser um pouco maleável e abrir um pouquinho. Só que em estatística, quanto menos tempo, melhor.
Mas às vezes, nesse menos tempo, não dá para você fazer uma campanha, uma pesquisa tão boa. Então você tem que jogar. A ciência, ela tem suas... ciência é meio rígida, sabe? Tem que ser assim. Só que quando a gente traz pro negócio, não é bem assim. A gente usa muito a ciência, os métodos científicos, mas, pô, a gente entende que, pô, aqui talvez eu vou ter que melhorar essa pesquisa, vou ter que melhorar a campanha. Então, faz sentido a gente trabalhar com uma maleabilidade. Qual maleabilidade, Felipe? Você não colocou aí no mapa mental? Não tem como. Cada empresa tem sua peculiaridade. Mas agora você sabe o que perguntar. Em quanto tempo você quer? Aí teu gestor vai perguntar, mas por que, Tailan, você tá perguntando isso? Por que, João, você tá perguntando isso? Não, porque aí envolve o custo e tudo mais. E aí a gente vai para a segunda pergunta, que é, qual é o budget, o orçamento? Você tem que perguntar, existe um budget pré-definido? Porque às vezes a empresa chega para você e fala, olha, faz uma análise assim, assim, assado, e ponto final, faz essa análise aí e acabou, e eu quero saber o resultado. Aí você tem que perguntar, existe um budget, um orçamento para eu fazer essa análise, ou eu posso gastar e foda-se, e depois a gente vê? E sabe aquela, depois a gente vê. Você vai tomar uma cerveja com seu amigo, aí, tô sem o cartão, não, paga aí, depois a gente vê. Sabe aquele depois a gente vê, que você tem que ficar cobrando o Pix? Você cobra o Pix todo dia, e o filho da mãe fala, não, vou pagar, e não manda o Pix. É tipo isso, depois a gente vê. É no estilo depois a gente vê, ou não? Ou tem um orçamento que a empresa falou, não, a gente pode gastar com essa pesquisa 10 mil reais. Então aí você vai perguntar, existe um budget pré-definido? Se existe, aí você vai fazer o quê? Existe um budget pré-definido, a gente pode gastar 10 mil reais. E aí o que você vai fazer? Fazer um teste piloto para ver se é viável. Puta, galera, isso aqui é coisa linda, isso aqui é método científico. E galera que usa isso cara, isso aqui é muito importante. O que é um teste piloto? Teste piloto é você, por exemplo, a gente vai ter que calcular uma amostra mínima, porque pro resultado ser válido, não adianta falar, vou pegar uns mil cangaceira aí, eles vão responder e tá tudo certo. Não tá não. Você precisa de um número mínimo de pessoas para você poder fazer uma inferência estatística com validade estatística, seguindo o método científico. E a pessoa que tá querendo essa pesquisa de você, pô, talvez ela vai querer saber. Você vai ter que ter firmeza no que você vai responder. Porque se o resultado tiver um pouquinho errado, pode ser a diferença entre um aplicativo ser extremamente lucrativo para ele levar à falência da empresa. Então, é responsabilidade. E aí, vamos lá, fazer um teste piloto para ver se é viável. Vamos supor que para fazer meu teste, para que eu tenha validade estatística, eu preciso de 3 mil pessoas. Pô, cara, mas existe um budget pré-definido. Como é que eu vou saber, Felipe, como é que eu vou saber, cara? Quanto eu vou gastar nessa pesquisa? Como que eu vou saber isso? E aí que tá, você não sabe, né? Você pode fazer duas coisas, então, para você saber se vai ser viável, ou seja, se a resposta que você precisa dar vai ser entregue com 10 mil reais de orçamento, justamente para ver se é viável ou não. Você tem um orçamento de 10 mil reais. Felipe, eu preciso dessa resposta. Às vezes, você vai precisar de um tamanho de amostra muito grande. E esse custo por pesquisa respondida vai estar muito caro. E às vezes 10 mil reais não dá. Ou dá. Como é que você vai saber se dá? Você pode fazer o teste piloto. O que é o teste piloto? Cara, você precisa de 3 mil pessoas respondendo a pesquisa. Faz um teste antes. Faz esse teste piloto com 100 pessoas, 200 pessoas. Ou seja, você vai gastar bem menos. Você pega uma parte desses 10 mil reais, sei lá, você pega 1.000 reais e faz uma pesquisa piloto. E aí você olha o custo. Olha só, você vai fazer o tráfego na internet e tudo mais, e aí as pessoas vão responder a pesquisa. E aí, com base nessa amostra da amostra, que é o teste piloto, é isso, é você pegar uma parcelinha ali e ver o resultado. Pô, vi agora. Olha só, com base nesse meu teste piloto, ou seja, eu rodei a campanha igualzinha ela vai ser rodada a hora que estiver valendo tudo. Eu rodei essa pesquisa e eu consegui um custo de, sei lá, R$ 35 por resposta na pesquisa. Então, eu calculo que para X pessoas vai dar 9 mil reais, está dentro do orçamento de 10 mil. A gente deixa uma margenzinha ali para um pouco mais, um pouco menos, mas se você fez esse cálculo, se fugir, talvez não fuja tanto. E se fugir, você vai ter tempo ali para ir controlando. Você sabe o quanto você precisa pagar, você fez o teste piloto. Então, você pode fazer isso. Então, existe um orçamento pré-definido? Se existir, você faz um teste piloto para ver se a análise que a pessoa que quer que seja feita cabe nesse orçamento. E se não der, Felipe, se eu não quiser, você pode usar uma outra pesquisa anterior. Ou seja, vamos supor que a tua empresa já tenha lançado um outro produto, ela lançou um outro produto e já foi feito um teste, já foi rodado, então você sabe ali mais ou menos como é que é. Aqui eu coloquei uma exclamação porque, cara, opte por fazer sempre teste piloto. Por quê? Quando você usa uma pesquisa anterior como referência, lembra que nada em estatística, nada em análise de dados é estático, as coisas mudam. Então, a chance da pesquisa ter dado um valor de, sei lá, R$ 35 por resposta pode estar diferente, pode ter mudado, pode ser mais, pode ser menos. Então, cara, faz o teste piloto, porque você está vendo como é que está isso agora. E aí depois você escala e vê se continua mantendo ali dentro da sua média. Então é isso. E aí, existe um budget pré-definido? Se sim, você vai fazer um teste piloto ou usar algum valor que a sua empresa já tenha como referência. Se não, você vai fazer um teste piloto para levantar os custos. Felipe, não tem um orçamento, cara, eu preciso dessa resposta, quanto que vai custar? Aí você vai fazer um teste piloto para ver quanto que vai custar. Você faz um teste, sei lá, você precisa de 10 mil respostas. Você faz um teste com 1.000 pessoas e fala, olha, esse teste com 1.000 pessoas custou tanto. Para fazer para 10 mil pessoas vai custar tanto. Aí você faz um levantamento. Com uma margem sempre de gordura, né? E explicar, ó, essa margem é gordura, eu fiz um teste piloto. Por que teste piloto? Porque isso aqui é método científico. Não é porque o Felipe acha que é assim.
E aí que tá. O método científico é uma coisa maravilhosa, porque a gente consegue trazer a ciência que funciona, que tem resultado, com o negócio. Isso é análise de dados. Guarda isso. Análise de dados é a ciência com o negócio. Então, teste piloto é realizado, por exemplo, em teste de vacina, em teste de doença, em testes sim, acadêmicos. Não é, eu não inventei essa palavra teste piloto. E tem o mesmo objetivo aqui, muitas vezes. O teste piloto tem várias aplicações, uma delas é essa daqui. E aí, usar uma pesquisa anterior como referência também acontece muito. Tanto é que os pesquisadores citam. Mas por que isso aqui? Por que quem tá aqui? Por que quem tá prestando atenção nessa aula, quem tá fazendo parte dessa comunidade, tá na frente? Porque se você pegar um cara que ficou 10 anos no laboratório e colocar ele numa empresa, ele não tem a parte do negócio, ele não consegue integrar a ciência com o negócio dele, ele não consegue integrar a estatística com o negócio dele. Por isso que você tá na frente. Por isso que a gente aqui tá na frente. Porque a gente consegue integrar essas duas coisas. Não tem um budget pré-definido, você faz o levantamento de custos usando um teste piloto, que eu já expliquei o que é, e fazendo uma pesquisa ou se baseando em pesquisas anteriores. Coloquei exclamação nos dois, porque sempre opte pelo teste de piloto. A não ser que você realmente não possa fazer, não tenha como fazer, seja impossível, tem casos que não dá para fazer, e às vezes o orçamento não permite fazer esse teste piloto. Legal?